Acredite no seu propósito. Seja a nova liderança. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live de hoje, em que a gente vai falar um pouquinho sobre energia feminina e energia masculina e o que a integridade tem a ver com a nova liderança. Então, se achegue. Chega mais, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre energia, polaridades e ao mesmo tempo sobre como que a integridade faz diferença na nossa vida. Come on! Chamando aqui o povo que falou que vinha. E vai me dizendo aí se tá ouvindo bem. Se você consegue me ouvir bem. E só bora. Hello, hello, hello. E aí, Dom, senhor Will? Tá viajando ainda? E aí, Gabes, diretamente da Austrália. Bom dia! Bom dia, querida! E aí, povo? Bom, manda essa live aí se você achar que faz sentido alguém ouvir sobre energia feminina e masculina e sobre a nova liderança. E eu começo aqui, né, trazendo a perspectiva já de o que é, né, a tal da energia feminina e masculina. Eu vou aproveitar que ainda a galera tá chegando e eu vou tirar uma cartinha, só pra entender aqui qual é a do rolê. Bom dia! Diretamente de Adelaide. Ai, gente, estamos muito internacionais. Muito all over the world. Daqui a pouco, Gabi, um dia a gente vai fazer a nossa sessão toda em inglês, tá? Pra você me ajudar a treinar também. Ai, gente, adoro. Isso é a nova liderança também, né? A gente conseguir se expressar e falar, atingindo, né, novas pessoas e mais corações. Hello, Kel. Bom, bora fazer essa nossa sessão em inglês. Eu super treino minhas speech, minhas palestras aulas e palestras em inglês aqui. Vocês sabem, volta e meia eu mando uns áudios em inglês lá na Wonder. Acho que eu já mandei um na Wonder assim. Bom, a nova liderança faz isso aqui. Ela faz mais ou menos isso aqui que eu tô fazendo. Utiliza da sabedoria sutil pra trazer pra matéria algo que está oculto, pra confirmar o que precisa ser dito. Ai, gente, é isso. Poxa, é isso mesmo. Então, vamos lá. Energia feminina e masculina, o que é isto? Por que eu decidi, né, primeiramente, por que eu decidi trazer essa live aqui do Neida, né, que nunca é do nada, mas estamos entrando, né, ontem entramos aí em equinócio de primavera, aqui no hemisfério sul, equinócio de outono no hemisfério norte, e a gente perdeu aí durante o tempo essa dimensão, né, da natureza, assim, da gente se conectar com a natureza e com os ciclos, né, que realmente vão marcando, né, as energias de uma maneira geral, comportamental até, das pessoas, e a gente não se dá conta disso, né, nós mulheres temos mais essa capacidade de perceber isso porque a gente... Voltei, eu caí aqui e me dei um alô. Que eu acho que caiu aqui a internet. Me falem se vocês estão me ouvindo bem. Tipo, me ouvindo com clareza. Voltou, tá. Não tô com delay não, né? Beleza. Bom, então como falava, a gente perdeu um pouco, né, essa noção de... Peraí, fiz besteira. Peraí, povo. Tá, voltei. A gente perdeu de... Me ouvem? Ok. A noção da ciclicidade, né? Em algum nível a gente perde a noção da ciclicidade porque a gente tá muito, né, como um todo, socialmente falando, estamos desconectados da natureza. Quem tá aqui provavelmente não tá tão desconectado assim, mas em algum nível sim, a gente acaba ficando em algum nível
desconectado, né? E nós mulheres somos cíclicas, então mensalmente ali a nossa própria ciclicidade interna nos lembra de que somos influenciadas por oscilações do nosso ciclo interno, ou seja, da nossa lua interna, ao mesmo tempo com o tempo universal e toda a oscilação, por exemplo, da lua, né, dos ciclos da lua externa e das estações da natureza, das mudanças energéticas astrológicas, né, também somos influenciados pelos astros. Então acaba que a gente minimamente tem um pouco mais de discernimento, né, mas de forma geral a gente se distanciou dessa percepção de ciclos naturais. Ei, Let, ei, Nai. Então, esse é o grande rolê aqui, né? Da gente ter se desconectado tanto da nossa própria existência, assim, né? Do nosso próprio lugar aqui, né? E isso faz com que a gente não reconheça que somos mestres de nós mesmos, né? E acabamos entrando num estado de comparação. E aí é isso que caga todo o nosso rolê. Porque a gente fica se comparando com a vida do outro sem saber o palco, o bastidor, né? Como que tá sendo, né? Quer dizer, a gente olha o palco e acha que a gente já sabe e como pode ser o bastidor, né? Agora eu lembrei aqui da Nai, ela entrou aqui e a gente fez o nosso curso de formação de yoga juntas e a gente tava esse final de semana lá no ashram. E aí a gente tava conversando sobre, sei lá, como é que tinha sido, relembrando histórias da nossa formação, kkkk pra cá, kkkk pra lá. E aí eu falei, cara, eu passei uma peia depois do curso. Tipo assim, mó perrengue, sabe? Porque eu acessei uma camada minha que eu nunca tinha acessado, né? Que eu, por muito tempo, tinha estado tinha criado muitas camadas para não acessar aquela essência, né? Aquilo, eu falo muito isso, a nossa criança, né, que é hoje representada por essa essência, mas quando a gente fala nossa criança interior, né, a gente sabia o que veio fazer aqui quando a gente era criança, mas a gente foi esquecendo ao longo do tempo, porque a gente foi se condicionando através das experiências que a gente vai tendo na nossa vida, o que tá tudo bem, porque é uma das condições dessa existência, né? As experiências vão imprintando, né? Pintando a gente com algumas cores, e isso faz com que a gente fique colorido com uma cor, às vezes, que não é nossa, né? Não é essencialmente nossa, até que a gente entenda que, cara, peraí, tô numa caixa que talvez não seja quem eu sou de verdade, né? Essas cores aqui, deixa eu entender que cores são essas pra eu descobrir qual é a minha própria forma e então incorporar essa minha própria forma, né? Mas, então, no ashram, né, nos 40 dias que a gente ficou lá, eu fiquei 40 dias porque eu fiquei 30 dias da formação, depois ainda fiquei mais o carnaval, então, tipo, eu fiquei 40 dias e eu não queria voltar pra casa, porque eu falei, cara, o que eu vou fazer em casa? Eu não vou conseguir manter essa rotina que eu tenho aqui de acordar 4 horas da manhã, tá 5:30 da manhã, meditando linda e plena depois de ou um banho gelado ou um banho de cachoeira às 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, linda e plena lá, linda e plena nada, né? Podia estar linda, mas plena, zero plena lá, meditando às 5 horas da manhã e fazendo um mega, tipo, um dia inteiro focado nisso, assim, né? Tipo assim, meditação, aí mantra depois, aí comia uma fruta, voltava pra praticar 2 horas de yoga, depois almoço, mas aí tinha karma yoga, ou seja, tinha que arrumar todo o ashram, e aí almoçava comida tipo vegana, basicamente sátrica, sabe, sem tempero não, com muito tempero, mas sem cebola, sem alho, enfim, uma parada super, sabe, na disciplina, assim, uma disciplina super. É que eu não gosto de falar a palavra rígida, porque ela não era rígida. Ela só era uma disciplina diferente da que eu tava acostumada, né? Uma rotina diferente do que eu tava acostumada. Não necessariamente aquilo era rígido demais. E aí é que é o ponto, que é o discernimento que a gente não tem, né, na nossa vida cotidiana. E aí depois do almoço era mais filosofia, mais aula de filosofia ou aula de ajuste, e depois uma sopa no final do dia, ou sei lá, uma comida tipo bem... Era uma sopa, basicamente. De noite tinha às vezes mais uma prática de meditação ou de yoga,
E dormi 9h30, 10 horas da noite. 10 horas da noite eu dormi. Eu era a pessoa que dormia mais tarde, porque eu ficava fazendo... tava trabalhando, então eu tinha que, tipo, responder a cliente ou fazer coisas da cliente. E aí eu ia dormir mega tarde e acordava no dia seguinte, 4 horas da manhã de novo. E, tipo assim, essa era a rotina. Só que, assim, eu descobri uma parte minha que eu falei, eu não quero me sujar. Sem contar que a gente fez cria, né? Limpeza de dentro da gente inteira. Eu tava até vendo uns vídeos também. Fez cria de gente, geral. Literalmente, a gente fez cria inteiro. Então, a gente se limpou por dentro inteiras. E eu ficava assim, cara, pra que eu vou voltar pra minha rotina? Eu não quero me sujar, eu tô me sentindo bem. Eu fiquei de jejum e foi ótimo. Eu percebi uma parte minha que eu não tinha acesso ainda. Eu tirei várias camadas minhas que eu não quero mais sujar. E aí eu fiquei mesmo, meio panicada mesmo de voltar. A Nay falou, às vezes achamos ruim estar lá, porém pior é não estar. É isso. Porém pior às vezes é não estar. E Gabi falou, Deus me livre. Gente, quando você acessa uma camada de percepção que você ainda não descobriu, é muito louco. Porque, Gabi, vou te falar o que aconteceu. Gabi, mas é maravilhoso. Você sente uma paz? É bizarro. Mas a parte da comida me pega. Mano, então, a gente fez jejum aí fiquei acho que 72 horas de jejum. Mas assim, é toda uma preparação, sabe? Hey, meu amor, Doug, lindo, maravilhoso. É toda uma preparação pra você fazer isso, sabe? Mas é porque com o condicionamento e com a vida que você tem hoje, é inviável pensar sobre isso. É inviável você pensar nessa possibilidade de rotina, sacou? Porque é inviável. Inviável você pensar numa rotina que você come menos do que você come, porque você acha que você precisa comer tudo que você come hoje. É inviável pensar numa rotina em que você acorda mais cedo, de repente dorme mais cedo também, porque talvez hoje na rotina que você tá hoje, isso é inviável. Pelas escolhas que foram feitas. Então, quando eu tava lá, eu falei, cara, eu não quero voltar pra casa. Eu realmente fiquei apavorada. Eu falei pras meninas, eu falei, uma das únicas crises, primeira crise de ansiedade que eu tive era lá. E aí, às vezes, o Charles falava assim, cara, por que você tá chorando? Por que tá acontecendo? Eu falava, Charles, eu tô com medo de voltar pra casa. Porque eu ia ter que enfrentar uma vida da Alice que é, cara, completamente diferente da vida que a gente tava vendo lá. E eu falei, eu não vou sustentar isso. Então, eu passei por um período de assentar essa nova energia. Eu precisei entender em que lugar o yoga acontecia na minha vida. E aí eu voltei do ashram e comecei a dar aula. E eu falei, gente, quem sou eu pra dar aula? Meu Deus, essa pessoa falha, que sou. E aí a Nay, eu contei tudo isso pra falar que eu tava contando isso tudo, que eu falei, gente, não sei o que. A Nay falou, cara, eu nunca imaginei que você fosse falar isso. Porque pra Nay foi muito desafiador o processo no ashram. Pra mim, no ashram, não foi tão difícil o processo. No final do dia, era gostoso passar por tudo isso pra mim. Só que eu lembro que eu ia falar pra Gabi. Primeiro dia que eu cheguei no ashram, aí acordei lá, 4 horas da manhã, não sei o que, chegou a hora do almoço. Eu falei, gente, hoje foi só o primeiro dia. Vou ficar aqui ainda 30 dias. Eu falei, não vou aguentar. Eu não vou aguentar. O que eu escolhi vir pra esse lugar, velho? Ainda tem 29 dias. E aí, o mais louco é que quando acabou, eu falei, eu não quero sair daqui. Eu quero ficar mais. E aí eu voltei pro Rio, voltei em casa e voltei pro ashram, sei lá, 3 dias depois, porque ia começar o outro retiro. Então, assim, era bizarro. É bizarro isso, assim, a gente não sabe o bastidor do outro. E a Nay falou, gente, eu nunca ia imaginar que você falou isso. A Nay falando, eu surtando e achando a Alice plena. Exato, eu lá tava, pleníssima, mas nos meus processos. Né? Não só mentais, mas emocionais, principalmente. E é sobre isso aqui também, né? Por isso que quando a gente tá no clube, eu falo isso com as meninas da meio, é engraçado, as meninas sabem disso, quem tá aqui, né? Que na hora da meio, quando a gente tá na reunião, é um espaço seguro para que a gente possa colocar as nossas vulnerabilidades, né? Que as manas possam olhar umas para as outras. E eu sempre trago as minhas histórias como mentora, mas também olhar para elas como mestres de si e elas veem que, caramba, fulana falou isso naquela reunião semana passada, mas quando eu fui lá pra ver, pra participar da masterclass dela, ou do grupo de meditação dela, ou do rolê que ela ancora, caramba, eu não vi essa pessoa que tava ali há 2 semanas atrás falando das suas vulnerabilidades. Porque é sobre isso. A gente tem um espaço seguro pra gente falar sobre as nossas vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo a gente vai lá e faz. Então, fiquei panicada lá? Fiquei. Mas e aí?
eu só fui. Voltei pra casa e fui viver minha vida do jeito que eu conseguia. Até eu assentar várias coisas e conseguir mudar a minha percepção sobre mim mesma. A minha autoimagem sobre mim mesma. A imagem que eu olhava no espelho, depois, por exemplo, do ashram, né? Desse período que eu passei lá. Falei, gente, eu tô bonita. Eu me vi e falei, gente, eu tô muito bonita. Porque as pessoas me falavam, nossa, você emagreceu, Alice. Nossa, você tá diferente. Nossa, você tá com Shakti. Quem conhecia, né? Nossa, você tá com Shakti, você tá com um negócio, com uma luz. Só que eu não me via assim. Eu me via eu dentro dos meus processos, no meu cabeção, completamente pirada. Tipo assim, caraca, eu não vou conseguir sustentar isso aqui. Só que era só um novo eu, que eu não tava mais acostumada, sabe? Então foi um processo de ajuste de lente interna da minha própria autoimagem. E é isso que eu proponho nos processos que a gente faz no clube, na meio e todos os outros processos. A Kel falou aqui, pra gente acessar algumas camadas tão profundas é preciso mesmo chegar em uma exaustão física. Às vezes, sim. E isso é muito importante. Essa percepção que a Kel trouxe aqui é uma das percepções das mais importantes pra gente entender. Que perpassa pelo que a gente vai falar, né? Porque hoje eu trouxe a proposta da gente falar de energia feminina e masculina. Mas passar pela camada física, ela é necessária pra gente acessar camadas mais profundas nossas. Porque a nossa camada física, ela é a mais material, é a que a gente mais consegue enxergar, a mais tangível. Então, pra gente acessar camadas, pra gente acessar a camada energética, pra gente acessar a camada emocional, a mental e depois a espiritual, a primeira vai ser a camada física. Por isso que a gente faz asana no yoga. Por isso que a gente faz posturas físicas. Pra gente liberar partes nossas energéticas. Pra que então a gente possa virar o nosso olhar pra dentro. Pra que depois a gente possa focar os sensos em um só ponto. E depois a gente tira essa percepção dos sensos. E aí a gente consegue acessar a camada mais profunda, que é a camada de unidade. É um processo, né? E antes da gente mudar a nossa camada física, que também é... A física, naturalmente, é a que a gente consegue tocar, sentir. Mas, mais do que a camada física, é a camada comportamental. E a camada comportamental, a gente começa por... Eu paro de fazer algumas coisas e eu começo a fazer outras coisas. Então, tem algumas coisas que são os yamas, são restrições comportamentais e morais, e os niyamas, que são as coisas, então, que eu vou fazer instead, né? No lugar de. Então, ao invés de eu ficar roubando, mentindo e traindo, sei lá, eu vou passar a me contentar com as situações. Eu vou parar de me machucar. Então, eu vou ser gentil. E aí temos os yamas e os niyamas, que são as representações do nosso comportamento. E aí, por acaso, nada por acaso, eu estava indo agora no Centro Espírita e a gente teve a sessão hoje, né, a palestra hoje, era sobre a porta estreita. Quem aqui já ouviu falar na tal porta estreita? É mais fácil um camelo entrar na ponta de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. A tal da porta estreita, né? Que no yoga é chamado da navalha, da mente, que é uma navalha. Então a gente precisa estar ali andando no fio da navalha, que é bem essa portinha e esse jeito estreito da gente andar, que é a reta ação, o reto pensar, o reto sentir, o reto agir. Então você tá acessando a essa tal porta estreita. E aí, agora, a percepção que a moça estava trazendo sobre a porta estreita era a percepção de que essa porta estreita, ela é o que a gente precisa, é onde a gente precisa passar pra gente acessar essa camada de evoluir, de caminhar, né, de evoluir o nosso espírito, evoluir o nosso comportamento e principalmente a nossa moral, porque a gente tá aqui também enquanto seres humanos, para que a gente possa, na materialidade da coisa, elevar o nosso padrão moral. E aí, essa acho que é Débora o nome da moça que tava dando a palestra hoje. Ela tava lendo um livro que foi escrito há 100 anos atrás. E há 100 anos atrás era dito lá, parafraseando, porque eu não lembro exatamente o que era, mas a questão de que naquela época
era um senhor falando sobre... Era um livro... Ai, gente, eu não vou saber o nome das pessoas e das coisas. Eu vou na essência do negócio. Que era uma mensagem falando de que as pessoas estavam muito conectadas com o quesito material. E isso fazia com que as pessoas não acessassem a tal da porta estreita, nesse sentido, de elevar a sua consciência, elevar a sua moral, né? E ficavam presos nas questões da matéria. Aí, poderia ter sido escrito agora esse livro. Ele é super... É um conceito super contemporâneo. Super contemporâneo. E aí os comentários na sala, pois é, né? E antigamente a infância era tão simples e as pessoas se contentavam com arroz e feijão e não sei o que, não sei o que lá. E agora a gente tá querendo sempre mais e mais. Se tem um livro escrito há 100 anos atrás que os problemas são, teoricamente, na essência, os mesmos, será que o problema é o arroz e feijão? É a tecnologia? É o novo procedimento estético do momento? Não. Porque há 100 anos atrás isso não tinha. Mas há 100 anos atrás tinham outras coisas. E o problema não tá no procedimento estético. Não tá em você querer ter um corpo XPTO. E você, ter um ideal de corpo e você querer alcançar esse corpo. Não tá na tecnologia AI mais pica das galáxias que você vai escrever pra você. Não tá nisso. A real questão, ela é antecessora a isso, que é a tal da porta estreita. E a porta estreita, ela sempre vai existir, porque ela é o símbolo atemporal pra dizer pra gente, e aí, tu tá fazendo o teu job dessa existência? Ou você vai precisar voltar mais uma existência pra você fazer o teu job da existência? E o job dessa nossa existência, o nosso grande trabalho, é a gente sempre estar acessando a porta estreita. Em cada atitude que a gente tem. Em absolutamente todos os momentos da nossa vida. E esse é o grande desafio. Afinal de contas, não é fácil. Não é easy fazer isso. A todo momento sempre estar escolhendo a reta ação, né, o reto pensar, o reto sentir, o reto falar. Não é fácil. Acabou de entrar aqui uma notificação até de um thread do Doug aqui, que tava aqui. Cadê os solteiros? A gente tá se relacionando. Porque aí Vênus entrou, porque Sol entrou em Libra e Vênus acho que entrou em Libra também, não sei agora. Se Doug tiver aqui ainda, pode falar. O que aconteceu astrologicamente? Porque as energias, elas estão acontecendo. Porque aí entra no que eu vim efetivamente falar hoje aqui sobre energia feminina e masculina e o que isso, a integridade tem a ver com a nova liderança. A energia feminina e masculina, elas são polaridades de uma mesma essência única. Uma das regras aqui, né, dessa existência é a polaridade. Uma das regras da existência aqui, nessa Terra, dessa forma que a gente tá aqui, são as polaridades. Por quê? Porque a gente era uma unidade aqui, um ser aqui, e a gente precisou se polarizar para virar dual, pra gente conseguir se relacionar. E aí, nesse espelho de relacionar-se, a gente volta para a unidade. Então, a gente da unidade veio, a gente vai pra dualidade, da dualidade a gente volta para o nosso caminho é voltar pra dualidade. Pra unidade. E a dualidade, ela é o feminino e masculino. Luz e sombra. Dia e noite. Sol e lua. Pra fora e pra dentro. Dar e receber. Esse mundo opera na dualidade. Esse mundo é feito, essa existência, como a gente vê, ela é feita de zeros e uns. 0 e 1 é o grande código da Matrix. Dessa Matrix que a gente vive. Dessa Matrix, ou seja, dessa malha que a gente vive. Então, a gente caminhar no fio da navalha, na porta estreita e tudo mais, exige que a gente esteja na presença. A todo momento nos é colocado 2 caminhos, 0 ou 1. A gente sempre vai ter esse poder de escolher entre 0 e 1, mas 0 e 1, 0 e 1. 0 é melhor que 1? 1 é melhor que 0? Não necessariamente. Vai depender da escolha do momento. E toda escolha existe, toda ação existe uma reação. Então,
O que entender sobre energia feminina e masculina, entender sobre as leis universais, entender sobre a essência das coisas, ou seja, os elementos da natureza. Quanto mais a gente sabe, ou seja, conhecimento intelectual, quanto mais a gente sabe e quanto mais a gente observa na experiência como isso vai se dando na nossa vida, mais a gente consegue enxergar a essência do que é viver nessa dualidade 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. E aí as escolhas, elas podem ficar mais precisas. E aí era um dos questionamentos, tipo, como que a gente consegue então, né, acessar essa porta, a tal da porta, a porta estreita, ou manter-se no fio da navalha, com a mente firme, sem deixar que ela caminhe e cavalgue para um lugar que você não começa a não saber mais, fazendo o básico bem feito. Basicamente, começando do corpo físico, fazendo o básico do corpo físico bem feito. Exercício físico, para você manter o seu corpo físico saudável, para você manter... Pensa nessas 4 camadas. Sempre que vocês forem... Isso também é ter um conhecimento essencial. 4 camadas do ser humano. Corpo físico, corpo energético, sua energia, feminino, masculino, energia. Corpo emocional, corpo mental, cama mana, baixa mente. Mente baixa no sentido de que aqui tá esses nossos pensamentos do nosso pequeno eu, que é o nosso ego. O que a gente entende como ego. Que é essa personalidade que tá meio que acessando o dia a dia, que fica puto, que se frustra, que se sente traída, que se sente abandonada, que não se sente capaz. Cama mana, mente baixa. São essas 4 camadas que a gente precisa sempre se importar para que a gente consiga de forma íntegra fazer sempre as melhores escolhas aqui. E isso sim vai exigir um nível de presença absurdo. Para você sentir, por exemplo, o que você tá sentindo, sabe? Pra você conseguir elaborar o que você tá sentindo. Eu já falei isso aqui na outra... Acho que foi na última aula eu falei bastante disso, que era sobre esse nosso novo ser, né? Mas a ordem é... Eu penso alguma coisa sobre mim, sobre a vida, e aí eu começo a sentir isso. Então... Pra eu conseguir entender o que eu tô pensando, eu preciso parar pra sentir o que eu tô sentindo. Porque aí sim, quando eu sinto o que eu tô pensando, eu penso o que eu tô sentindo. Respira nessa informação. Eu tô pensando que eu não sou capaz. Eu tô pensando que não vai dar bom. Que vai ser um fracasso o que eu vou fazer. Ou que não vai ter ninguém pra comprar o meu produto. Ou ninguém se importa com isso. Eu tô pensando sobre isso. E aí eu começo a sentir isso. Eu começo a sentir frustração. Isso não é sentimento. Eu começo a sentir medo. Eu começo a sentir raiva. Eu começo a sentir nojo. Eu começo a sentir um certo desânimo. Aí eu começo a pensar que, tipo, nossa, realmente eu tô sentindo mesmo medo, desânimo. Me sentindo meio merda. Tô sentindo que eu não sou capaz. E aí você pensa sobre o que você está sentindo. Então, como eu falei da outra vez, a gente vai precisar, e daí a vibração. Nosso pensamento é elétrico, ondas elétricas, e o que a gente sente é magnético. São ondas magnéticas. E aí esse eletromagnetismo é o que faz a gente atrair as coisas para nossa vida. E aí, por isso, a gente precisa de presença. E por isso, e é por essa explicação dessas sutilezas todas que eu tô trazendo aqui, é que a grande revolução que a gente tá passando é a revolução do feminino. Não necessariamente das mulheres. E nós, mulheres guerreiras, poderosas, a gente já sabe disso, a gente já sabe. Mas não é essa revolução. É uma revolução silenciosa. Porque a energia feminina, ou a energia do feminino, ela é silenciosa. Para não botar no nome brasileiro, em português, a energia ela é silenciosa.
A energia Yin é o que a gente está passando, é essa revolução que a gente está passando. É Shakti. Shakti é energia Yin, presente em tudo e qualquer coisa. Assim como a energia Yang, a energia de Shiva. Shiva é Shakti. Shakti é energia feminina, interna. O futuro é ancestral. Por que o futuro é ancestral e feminino? Explique essa informação. Sim, o futuro é... Eu também concordo com essa frase e eu acredito que o nosso futuro é ancestral e feminino pela mesma explicação que eu falei, que o que está escrito no livro há 100 anos atrás é exatamente o que a gente tem hoje ainda de grande dor. Por que a gente não consegue acessar a tal da porta estreita, cara? Qual é a nossa grande dificuldade de acessar essa tal da porta estreita e viver caminhando no fio da navalha? Porque é voltar para nossa origem. Exato. É esse lugar de presença, de voltar para dentro. E não é só voltar para dentro, é sair por dentro. E aí, o futuro é ancestral e essa nossa revolução, ela é feminino, ela é do feminino, a revolução é do feminino. Em inglês fica tipo the future is female e female é meio que tipo é uma interseção da palavra, né? É male e aí coloca-se um female e aí vira feminino. Em português não dá pra fazer essa jogada de palavras, mas enfim. Mas vou trazer aqui um caos aqui, né? Causos que aconteceram recentemente de lideranças masculinas. Não vou dar nomes, mas vou dar simbolismos, tá? Um querido pegou a cadeira, né? Primeiro querido. Eu não vou entrar em absolutamente nenhum julgamento de valores aqui, tipo assim, de verdade zero. Então fica aqui pra você entender a análise da essência da coisa. Que aqui nesse Instagram a gente fala de essência das coisas. O julgamento fica por conta de quem está querendo julgar, tá bom? A gente aqui só lê o livro, a gente não fica julgando não. Tava lá um querido fazendo o papel que ele tava se disponibilizando de fazer, de ser a pessoa provocadora. Porque é a estratégia que ele está usando para o que ele está se propondo a fazer. Um outro querido, um outro homem, fez o quê? Pegou a cadeira e deu-lhe a cadeirada nele. Legal, beleza, ok. Quer dizer, nada legal, né? Assim, tipo, ok, isso aconteceu. O que a gente pode analisar sobre isso? Um masculino que escolhe seguir um caminho que nitidamente não existe um controle um controle emocional. Lembra das 4 camadas que a gente falou aqui? Físico, energético, emocional, mental. Não existe um controle da camada das emoções. E a camada das emoções precisa de quê? Presença. Presença para responder ao que está acontecendo. Um tempo para pensar sobre o que eu sinto. Ou para controlar o que eu sinto. Porque se eu não consigo controlar o que eu sinto, então eu estou sendo controlada pelas minhas emoções. Eu estou sendo controlada por algo que tá dentro de mim e que eu não tenho controle. Isso é insano. Isso é insano. Um tava fazendo um papel, o outro tava fazendo outro papel. E é isso. Eles representaram papéis muito importantes pra gente olhar e falar, caramba, olhar de fora essa cena e perceber que isso é simbólico pra algo que acontece todos os dias, em milhares de lares, em milhares de situações. Isso é o que acontece. Uma pessoa provocativa, ou seja, um fato provocativo, e outra pessoa não conseguindo controlar as próprias emoções. E aí, esse conflito está armado. E aí, como física, atração. Atração, puf. Atrair, conflito. Pum. Aí corta essa cena, ok. Podem ter outras interpretações. Me fala aqui também se você interpreta isso de outra forma. Enfim. Eu vou ler aqui pra gente trocar.
E outro fato, corta para, sei lá, uma semana depois, sei lá, alguns dias depois, outro querido, em uma cadeira relevante, dentro de uma empresa relevante, pelo menos no mundo digital e no mundo da educação empresarial, lança um stories falando sobre mulheres no cargo de CEO. O fato é, ele pode achar o que ele quiser. Ele pode querer o que ele quiser pra vida dele. Isso ele pode? Gente, pode. Ah, não quero uma mulher assim assado. Poxa, que bom. Então fique aí com uma mulher que você quer. Tá tudo bem. Não, juro, não é esse lugar que a gente tá falando. Só que, o que a gente tá falando? Sobre energia feminina e masculina. E esse querido colocou que ele não gostaria de ter uma mulher CEO porque é muito pesado. É muita responsabilidade. É muito tough. É muita energia masculina. Concordo. Eu concordo com isso. Concordo. Que é um cargo de muita responsabilidade. Mas por que que é pesado? Por que que é muito masculino demais? Por que que as pessoas ficam doentes? Aí é que tá o ponto. Aqui é que tá a essência da coisa de... Por que que a gente só pode liderar dessa forma? Por que que precisa ser pesado ser líder? Por que que precisa ser pesado? Porque a forma que tá acontecendo hoje, ela é masculina demais. O feminino, ele não tem espaço para existir. Então, não tem como a gente chegar... E aí eu lembro de um texto que eu escrevi na pandemia, que isso ficou muito claro pra mim, assim... que era a questão que eu brinco assim do simbolismo que me veio muito sobre a esteira. Como se a gente estivesse vivendo, né? Todo mundo tá vivendo meio que assim, meio que correndo numa esteira, beleza. Aí a galera começou a acelerar a esteira, tá ligado? Tipo assim, pique corrida, agora tá todo mundo correndo. O negócio começou a ficar acelerado. Aí cada um que subia na esteira acelerava mais um pouquinho. E fomos indo. E o acelerar, ação, movimento é o quê? Energia masculina, sol, ação, movimento. E aí, hurry. Aí veio o tal da pandemia. A Kel falou que o mesmo querido falou que os funcionários trabalham 80 horas por semana. Você acha que isso é saudável? Você acha que isso é legal? Você acha que esses funcionários estão amarradões de trabalhar 80 horas por semana? É isso. Isso é a representação de cada um que subiu na esteira e começou a aumentar. Aumenta. Aí tá a galera correndo a 25 km por hora na esteira, pô. Tranquilo, pra bater RP. Aí bate o RP e faz o quê? Fode o joelho. Aí fode a coluna. Aí, porra, fode a quadril. Aí para de correr. Aí o que acontece? Fica todo mundo em casa, sem correr. Fazendo fisioterapia, fazendo ressonância. Aí vai nadar, vai pedalar, porque não pode parar. Parar não pode. Tem que continuar em movimento. Vocês estão entendendo aqui o que eu quero dizer? Que não é nada sobre corrida, nem sobre pedalar, nem sobre nadar. Isso é o que a gente estava fazendo com a nossa sociedade. Hurry, só no masculino. E que se foque o feminino. Parar? Pra que parar, gente? Pra ouvir uma orientação? Você tá maluca? Você é louca. Eu? Ser mestre de mim? Deu uma trava aqui. Acho que voltou. Voltou? Estão me ouvindo? Dá coraçãozinho aí, gente. Dá coraçãozinho aí pra ver que vocês estão gostando. Que eu não consigo interagir aqui muito. Então preciso que vocês me ajudem a ver se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Dá coração, vai reagindo aí. Manda pra alguém. Você fala, caraca, a galera podia estar ouvindo isso aqui, né? A galera podia estar ouvindo isso aqui. Então é isso, entendeu? Foi cada um que subiu na esteira, foi aumentando a esteira, a velocidade da esteira, trabalhando 80 horas por semana. Aí o que acontece? O problema não necessariamente é o sistema. Quer dizer, vou voltar à frase. O problema não necessariamente são as pessoas do sistema, mas é o sistema que tá na velocidade 25 de km por hora na esteira. Entendeu? Esse é o problema. Tá todo mundo burnoutado. Só que falando sim, senhor, para um sistema.
E o que é a nova liderança? É quem chega e fala, esse sistema não vou falar assim, senhor, para esse sistema. Não vou falar assim, senhor, pro sistema. Vai pra casa do... Eu deixo aqui eu na casa da Pepeca. Porque esse negócio não tá dando. Vou diminuir a velocidade da esteira. E sabe o que é mais incrível dessa revolução silenciosa da nova liderança? É que trabalhar menos de 80 horas por semana não quer dizer que você tá sendo menos que você tá produzindo menos. Às vezes você é mais produtivo trabalhando menos. E aí é quebrar a banca geral. Tipo assim, isso é muita loucura pro sistema como tá hoje em dia. É uma doideira você falar isso pra alguém e a pessoa falar, tu tá me zoando, né? Porque se você consegue diminuir a velocidade da esteira de 25 km por hora para 12 km por hora, você vai fazer uma corrida melhor e você vai conseguir correr por mais tempo, de forma saudável. Então, o tal do básico bem feito fica fácil de fazer. Porque se você, todo dia que você sai para correr, você precisa dar o teu RP e ficar RP em cima de RP, você vai quebrar. E eu não estou falando de corrida, estou falando de trabalho. Ei, Amandinha, quanto tempo? A Amandinha é da época de Olimpíadas. Que era uma loucura, inclusive. Por exemplo, nas Olimpíadas, uma coisa... E aí eu vou trazer essa percepção aqui. Uma coisa é a gente ter períodos de alta intensidade. Beleza. Outra coisa é você viver em um pico alto. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim, inevitavelmente. Só que é isso, as pessoas estão burnoutadas. O sistema todo está burnoutado, correndo a 25 km por hora. Todo mundo fala assim, senhor. E aí é isso que acontece. Aí o que acontece? Existem mulheres em cargos altos burnoutadas. Porque elas estão, sim, operando de um jeito que é masculino, sim, e que machuca elas também. Então não é um privilégio da mulher CEO, não, desse cargo que tem todo que tem uma simbólica da coisa que está doente. Entende? Então, não é privilégio dos homens nem das mulheres, entendeu? É tipo assim, oi gente, tudo bem? Então tá todo mundo doente, mulheres e homens. E sim, a revolução é silenciosa e ela é feminina. Mas não necessariamente isso não necessariamente tem a ver com mulher. Tem a ver com uma energia que todos nós, todos os seres, toda a constituição deste planeta, desta realidade, está baseada no 01, no feminino e masculino. Então, eu falar é masculino. Eu me aquietar aqui, ficar em silêncio, receber vocês falando, é feminino. 0 e 1. Vocês vão perceber que tudo é 0 e 1. É um fractal. E ele não é uma coisa estática. Ele é uma coisa relacional. E por que, por exemplo, as relações às vezes não dão certo mesmo homem e mulher? Porque estão os dois na polaridade masculina. Aí fica um brigando com o outro, pra ver quem que vai rugir mais alto. Uma merda, vai dar merda. Isso aqui é física, não vai grudar. Aí tem a outra polaridade. Os dois no feminino. Que aí não é assim, né? Os dois no feminino. É tipo, quem que toma atitude? Quem que decide? Aí fica aqui, os dois no feminino. Também não dá bom. Aí a polaridade certa, que seja lá, o gênero da pessoa é feminino e masculino. Quem vai estar no feminino e quem vai estar no masculino, aí são outros 500. Outros 500. Mulheres no masculino e homens no feminino, dá match também. O match dá um match que é duradouro, é bom pros dois. Aí é outro papo. Mas esse papo aqui não vai ser pra agora. Esse papo aqui é só pra quem tá dentro do clube, pra gente poder falar mais profundamente sobre isso. Que aí é outro esquema. Então, mulher no feminino, homem no masculino, dá match. 2 homens, um no feminino e um no masculino, dá match. 2 homens no masculino, intriga, fica querendo um rugir mais alto que o outro. Vide cadeira, no caso. Vide cadeira. 2 mulheres no feminino, também não dá match. 2 mulheres no masculino, também não dá match.
Duas mulheres, uma no masculino e uma no feminino, dá match. E aí essas relações podem ser amorosas ou não. Eu não estou falando de relacionamento amoroso necessariamente. Estou falando de relações. Então, às vezes, aquela amiga que você sempre briga, sempre não sei o que, cara, de repente estão as duas querendo sempre ter a razão, não sei o que, não. Por isso que com discernimento, ou seja, com conhecimento, é possível ter discernimento. E é por isso que a gente está trocando essa ideia aqui, porque isso é lente. Isso é a forma como você enxerga o mundo. Então, sabe aquela sua gerente, aquele seu gerente, aquele teu amigo do trabalho, sacou? Tudo isso é conexão. Energia feminina e masculina, é polaridade. Então aquela pessoa que você não vai muito com a cara, que você sempre treta no trabalho. Vocês estão me ouvindo? Acho que tá dando uma travadinha aqui pra mim. Vou ler aqui o que a Kel falou. É porque os CEOs têm mais visibilidades, mas o chão de fábrica também tá nesse estado. Sim, gente. Sim, é fractal, total, Kel. Exatamente. Exatamente. Tá todo mundo assim. Tá todo mundo assim. Mas é isso. Porque aí, como que a gente muda então, Alice? A gente muda por quem tá liderando. Só que eu botei aqui, já, quase como uma coisa, como se fosse assim, top-down. O famoso top-down. Se você já foi do corporativo, você sabe o que é isso. O famoso top-down. Mas não precisa ir muito pro corporativo, não. Top-down é teu pai e tua mãe. Top-down. Seu pai e sua mãe ensinam, você aprende e replica. Aí você vai replicar pro top-down, depois debaixo de você. Às vezes é seu cachorro, às vezes é seu irmão mais novo, às vezes é seu amiguinho no colégio. Top-down. Aí depois na faculdade, não sei o que. Tarará. Então é top-down. Quem vem antes, ensina pra quem vem depois. Seja lá o que isso significa, em qual hierarquia isso é. Por isso que a saída é, de novo, todo mundo. Por dentro, muito bem, por dentro. Isso aí, povo. Porque eu preciso ser a minha líder. Isso é a nova liderança. Isso é a integridade. É ouvir esse papo aqui, digerir isso e aplicar isso hoje, onde você tá. No trabalho que tu não gosta, no relacionamento que tu não gosta. Porque talvez, aplicando isso, você vai começar a gostar. Você vai começar a ler diferente a parada. E esse é o ponto. Eu tô aqui ensinando, o que eu tô ensinando, tô passando aqui, de certa forma, é para que vocês consigam ler a Matrix. Ler essas entrelinhas 0 e 1, 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 fogo, terra, água e ar, essência, éter, isso aqui é éter. Isso aqui é 0 e 1, feminino e masculino, entendi, tô mais no feminino, vou ficar, agora eu preciso ir mais pro masculino, agora eu preciso ficar mais no feminino. Putz, agora eu preciso ser mais água. Deixa eu ouvir mais aqui, deixa eu ficar mais sensível. Agora eu preciso ser mais fogo. Agora eu preciso ser mais terra. Por dados e fatos, eu posso mostrar pra vocês. Agora eu preciso ser um pouco mais ar. Fazer mais conexão. Preciso trocar ideia com mais gente. Ou eu preciso me comunicar melhor. Então, quanto mais você entende da essência, mais você lê o sistema. E aí, mais é sua responsabilidade de ser a pessoa que muda o sistema. Nova liderança. Isso é a nova liderança. Então não importa se você tá num cargo de CEO ou de chão de fábrica, porque vai ter sempre um top-down pra você ensinar. E um bottom-up também. Porque se você for exemplo, você contagia as pessoas. E por ser exemplo, como foi, por exemplo, como eu tava contando no negócio do ashram, foi assim, depois de 30 dias lá que eu fiquei e tal, eu falei, gente, caraca, mano, como é que vai ser isso? Mas eu sendo aquela pessoa que eu tinha ali me conectado até eu me tornar de fato aquilo, tipo, incorporar e tudo mais, blá, 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 isso virar um default do meu comportamento e não uma coisa pensada, né? Tipo, não, pera, preciso acordar, preciso fazer, preciso não sei o quê, pera, vamos focar aqui e tal, até isso se tornar default e fluido e, tipo, essa é a opção. Isso demora um tempo. Só que em fazer isso, ou seja, em sempre escolher acessar a porta estreita em todos os momentos que eu consigo, ou que eu me proponho a fazer e faço, em fazer isso, eu estou sendo a nova liderança. Eu estou sendo um viés de transformação. Não pelos outros exatamente, mas por ser isso, eu vou me transformando. Hoje a primeira coisa que a Liv falou na sessão Clarity, ela falou, cara, ela me conheceu em 2019, eu acho, tava no começo, assim, do meu processo. Foi antes de... Não, 2018, talvez.
E aí, ela me conheceu uma outra Alice, né? Eu tava ainda muito perdida, tipo, eu só tinha visões, mas eu não tinha ainda a praticidade ainda da coisa. E ela falou, cara, eu via muita coisa e agora eu tô vendo que você encaixou, parecia coisas que eu via lá atrás, coisas meio esporádicas e meio aleatórias, e hoje eu já vejo que você conseguiu juntar tudo. E eu falo, mas demorou um processo interno. Não que eu já não visse, não que eu já não fosse capaz, mas eu precisei praticar aquilo para incorporar aquilo. E ela falou assim, o seu ser despertou a sua jornada de ser despertou em mim a coisa de eu preciso fazer também. Eu não posso deixar mais um ano eu procrastinando de fazer isso que eu tô sentindo de fazer. E essa é a nova liderança. Em sendo, você desperta outras pessoas a serem também. Vocês conseguem entender isso? Faz sentido isso pra vocês? Dá coraçãozinho aí, se fizer sentido. Quando eletrizar aí, você manda um coração, um fuego, pra eu entender que isso tá energizando. Então, esse é o chamado, sabe? E vai precisar de maturidade, né? Precisa maturar isso dentro de vocês. Dentro da gente, né? Dentro da gente. Eu me coloco como mentora pelos processos que eu já passei, mas ainda tem muito processo pra passar, então eu também tô no caminho, né? De me maturar em vários aspectos. Em vários aspectos. Mas é isso. É o escolher a porta estreita. Todos os dias, né? Em todas as suas ações. E é isso. É ser CEO da própria vida, de fato. É escolher isso. E a proposta que eu tenho vindo fazendo, né, eu fiz essa proposta, né, de idealização, assim, de ideia num vídeo que eu fiz no YouTube, que eu falei que eu não ia postar, depois eu acabei postando, porque eu fiz pra mim, e aí depois eu acabei postando. Que é a percepção de nos organizarmos de forma mais orgânica, em que no meu must, eu sou a liderança, mas enquanto eu vou dar o meu must, eu sou a liderança. Mas quando eu tô num lugar de receber algo de outra pessoa, eu sou discípula. Ou seja, eu sou a pessoa que estou recebendo. E ter esse discernimento em que posição eu vou dar, em que posição eu vou receber, isso aqui é a nova liderança. Isso aqui é a construção da nova terra. Que é construída no agora. Neste momento. Bia quer participar? Ou foi sem querer? Eu vou te aceitar aqui, hein? Pra você falar. Quer? Cadê você? Me fala sim ou não. Vê se você me pediu sem querer ou não. Que eu... Me fala. Vem falar um pouco aqui se quiser. Já bota no palco. Quem quiser entrar aqui, me fala. Já pede solicitação aqui. Quem quiser me mandar pergunta aí também, me manda pergunta aqui que eu vejo. Tem pergunta aqui? Qual que é o olho da pergunta aqui? Peraí. Aqui. Bom, me mandem aí. Mas pronto. Quanto mais a gente entende... Tá, energia feminina e masculina ficou claro. Eu acho que quem tá aqui, não sei quem tá aqui, talvez já entenda o que é isso, qual é essa diferença. Mas pra ficar ainda mais discernir isso ainda mais, não estamos falando de gênero, estamos falando de energia, corpo energético. E o corpo energético, ele é dual, feminino e masculino. Mas a integridade deles dois é a representação dessa integridade, é o símbolo do Yin Yang, em que ele é todo, o símbolo é todo arredondado, ou seja, não tem nenhuma linha que é tipo absolutamente metade. E além disso, entre um e outro, ou seja, eu tenho uma metade branca e uma metade pintada de, né, uma metade pintada de branco e uma metade pintada de preta, simbolizando essa dualidade. Esses dois eixos, duas polaridades do mesmo eixo, em que dentro de cada uma contém uma porção do outro. O que isso significa? Que no auge do masculino, ali, no auge, contém a força do feminino ali, a energia do feminino. Assim como no auge do masculino, ali contém a força do feminino. Eu falei ao contrário, falei as duas coisas juntas, né? Aquela super querendo mostrar que no auge do que a gente tá passando, que é, né, essa distorção da energia do masculino, muito distorcida, no auge dali
tem a energia do feminino, assim como no auge da energia do feminino ali tem o masculino também. Então é como se essa roda ficasse sempre rodando. E eu tenho a sensação a imagem, o simbolismo de que, na verdade, é uma espiral, né? Então, a cruz que a gente vê, essa cruz que a gente vê assim, na vertical e na horizontal, a linearidade do tempo da matéria faz com que a gente acredite que a gente está andando na horizontal. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. É como se a gente estivesse andando numa linha infinita. Mas a real é que a gente que constituiu, a gente estabeleceu essa linearidade do tempo pra gente conseguir mais ou menos coexistir aqui, né, de alguma certa forma. Mas o futuro só é o próximo presente. Então é como se essa linha daqui, ela estivesse sempre acontecendo. Então aqui era o passado, aqui é o presente, aqui é o futuro. Aqui é o futuro. Em algum momento vai ser presente, aqui o presente vai ser o passado, e esse próximo futuro aqui vai ser em alguma hora o presente. Então é como se a gente estivesse andando assim, só que na verdade a gente tá andando assim. A todo momento a gente tá andando assim. Então é como se a gente só vivesse mesmo no presente. Eu consigo me translocar para o passado e para o presente? Consigo. Mas aonde? Através da minha mente. Porque o meu coração, ele só vive nesse momento. Nesse momento. Agora nesse. Coloca a mão no seu coração aí pra ver. Em que momento que ele tá? Só existe nesse. Ainda que eu esteja vivendo uma vida paralela, ainda que eu esteja vivendo, né, um futuro aqui que tô morando em outro lugar, eu tô, sei lá, tendo outras experiências e tudo mais, eu tô vivendo aqui. Ainda que eu lembre de uma experiência que eu vivi hoje mais cedo, ou ontem, ou lá na minha infância, pipipipopopó, eu só tô vivendo aqui. O meu coração só bate nesse agora. Então, é uma percepção linear de algo que, na verdade, é vertical. E a gente vive na horizontal, passado, presente e futuro, como se a gente fosse... como se a gente se translocasse só horizontalmente. Eu mudo de emprego, aí eu mudo de relacionamento, aí eu vou pra outro lugar, eu viajo pra Paris, aí volto pro Rio de Janeiro, aí vou pra Bali, volto, venho pro Rio de Janeiro, aí a gente fica assim, horizontal. O que é viver na vertical também? O que é verticalizar a vida? É viver conectado com a fonte divina e começar a receber esse processo de receber as mensagens, receber que está conectado no feminino. Então, se a gente fica só na horizontal, é como se a gente estivesse vivendo só no masculino. A gente só tá indo para o passado, presente, futuro, indo, como se a gente só estivesse indo na ação. Só que quando a gente verticaliza, a gente tá aqui, nesse momento do agora. Então, isso aqui também é a integridade. É viver feminino e masculino, em que eu tô agindo, mas eu tô presente na minha ação. Porque a reta ação, ela é uma ação, só que ela é reta. Ela é a correta. É aquela melhor e mais apropriada, não só pra mim, mas pra todas as pessoas envolvidas nessa experiência. Então ela é uma reta ação. Eu faço pelo dever de fazer, não necessariamente porque eu quero, nem porque é gostosinho. É porque eu devo fazer. Diferente. É a reta ação. Mas ela é uma ação. O reto pensar é uma ação também. É um agir. Mas é reto. Ele é presente. Então isso é integridade. Reto pensar, reto agir, reto falar. Entendem isso? Conseguem compreender isso? Essa verticalidade da vida é começar a receber essas mensagens, e aí eu recebo na vertical e eu ajo na horizontal. Eu recebo na vertical e eu ajo na horizontal. Eu troco na vertical, seja pra cima, seja abaixo, enfim, abaixo no sentido da terra, ou, né, no sentido do sol ou da terra, e eu ajo na horizontal. Aí a ação é diferente. Aí eu não tô só mudando de emprego, eu não tô só fazendo um procedimento estético, eu não tô só, sei lá, mudando meu relacionamento ou me relacionando. Eu tô me relacionando de lugar de presença. E aí, isso é liderar diferente. Isso é você trazer essa percepção e essa lente para o seu trabalho. Aonde quer que você esteja trabalhando, aonde quer que você esteja atuando, aonde quer que você esteja agindo. Sacou? Então, quanto mais a gente entende da essência
das coisas, mais a gente consegue ler a vida acontecendo. E de forma alquímica, a gente escolhe. E com intelare, não, esqueci agora a palavra em latim, enfim, mas a raiz da palavra inteligência significa escolher entre. Intelegere, agora eu não lembro. Se você souber, me fala aqui. Mas é sobre escolher entre, a essência da palavra inteligência. Então, com inteligência e discernimento, a gente escolhe entre. Viveka, discernimento. Escolhe entre uma coisa e outra. E aí, desse lugar, eu consigo sempre escolher, de repente, se eu tô consciente, eu escolho a porta estreita. De novo, esse é o nosso trabalho aqui. Escolher a porta estreita. E ser viés de transformação no nosso micromundo, que começa na nossa vida. Então, vou dar um exemplo do que é essa coisa de sair por dentro em vez de sair lateral. Uma amiga casou, tá 5 anos casada, só que ela saiu do Brasil, enfim, ela tá morando fora, tá casada e tal. E daí ela tava aqui, por aqui, e aí ela falou assim, poxa, já não sei e tal, me senti que me perdi no casamento e tal. O que é uma coisa que acontece. Não deveria ser normal, mas é normal. Não é natural, mas é normal, né? E aí ela falava isso. E eu falei, cara, amiga, eu entendo. E assim, é um relacionamento que não tem, sei lá, é um relacionamento bom, né? Um bom relacionamento, é um cara legal, é um cara que respeita ela, que é parceiro e tudo mais. Mas é uma questão dela, pessoal, sobre as coisas como foram se dando. E aí eu falei pra ela, cara, não sai pela lateral, tipo assim, vou terminar, vou voltar pro Brasil, vou não sei o que lá. Sai por dentro. Porque não vai adiantar nada tu sair por lateral, porque você vai sair de um casamento que você já, sabe, você já selou uma parceria, um contrato energético com aquela pessoa, karmático, enfim, aí também isso é outro papo, que é o mesmo papo do negócio do masculino e feminino, mas tudo bem, é outro papo. Você já tá com essa pessoa, tipo assim, e você não quer terminar com ele porque, sei lá, aconteceu alguma coisa específica, ou sei lá, sabe, ele te traiu, ou ele sabe, é um relacionamento abusivo, ou ele não te respeita, não sei o que, não é por isso. Então não adianta nada tu sair lateral e você ficar lateralizada na vida sem ter a verticalidade da coisa, sabe? Eu falei, cara, sai por dentro. Tenha o teu tempo, sabe? Tipo assim, take your time, sabe? Vai fazer a tua terapia com mais veemência, tipo, vai fazer yoga, mandei a jornada sync pra ela, falei, olha, toma aqui se você sentir de fazer a jornada sync, e vai se estudar, porque não adianta nada tu sair lateral, tu vai pegar outro, né? Tu vai encontrar outra pessoa, outro cara, e vai ter os mesmos problemas, porque não é sobre a pessoa que você está se relacionando, é sobre quem está se relacionando com essa pessoa. É o tal o problema tá entre o volante e o banco, sabe? O problema não é do carro, o problema é de quem tá dirigindo o carro. É isso. Quem tá dirigindo o carro da sua vida? Quem tá literalmente, quem está dirigindo o carro da sua vida, porque é quem está liderando a sua vida. É você ou é o carro? Pronto, a gente pode acabar a live aqui. Quem tá liderando o carro? É você ou o carro? Quem tá liderando a sua vida? É você ou o carro? Quem tá liderando a empresa? É você ou é o sistema? Quem tá liderando as suas decisões? É você ou é o sistema que tá default e você não tá nem percebendo qual é o sistema default que tá rodando no seu tá rodando os teus programas. Então isso vai fazer toda a diferença. Não sai pra lateral, sai por dentro. Não tem outra saída. A saída do lateral, ela é ilusória. No sentido de que você vai achar, ai, mudei a paisagem, ai, tô com um gatão agora, ai, não, ai, tô num emprego novo, tô nossa, clientes novos e tal, pipipipopopó. E aí? O que essa pessoa, ou esse cliente, ou esse novo chefe, ou essa nova equipe tá te trazendo? São problemas novos, com novas caras, mas com a mesma essência? Ou são de fato novos problemas? Busque por novos problemas na sua vida. Se eu posso te dar um conselho, busque por novos problemas na sua vida. Enquanto você tiver com os mesmos problemas, year after year, ano após ano, tem alguma coisa errada que não tá certa. Você tá orando horizontal. E ainda que, e aí é o ponto. Às vezes você tá andando, aqui é um processo de provocação que eu quero trazer. Que é,
Cara, eu tô com os mesmos problemas há quantos anos eu tô com esses mesmos problemas? Aí, pum, primeira pergunta que você vai se fazer. Então você vai se colocar aí. Há quanto tempo eu tô com esse problema? Caraca, eu tô desde 2009 com esse problema? Desde 2015 com esse problema? Aí a segunda pergunta é, esse problema, ele mudou algum nível dele? Tipo assim, vamos supor. Vou dar um exemplo clássico aqui das minhas alunas e das minhas mentoradas que eu passei também. O problema é, eu não consigo descobrir o que eu quero fazer. Aí você tá há 10 anos com esse problema, falando esse problema. Ou agora o problema é, cara, eu já tô caminhando, mas o como eu tô fazendo, esse como de agora, que não é igual ao como de um ano atrás, ele ainda precisa ser ajustado. Beleza, problema novo. Agora, se você tá jogando videogame e você tá toda vez você cai na porra do mesmo buraco, na mesma fase, aí não dá. Aí é você andando horizontal. É a gente andando horizontal. Todo relacionamento eu tenho o mesmo problema. Não é possível, eu tô andando horizontal. Agora não. Eu mudei o relacionamento em algum nível, ou eu estou com a mesma pessoa, mas o meu relacionamento mudou porque eu mudei a forma como eu me relaciono com o relacionamento. E aí agora o problema não é exatamente o mesmo, ele tem uma vírgula diferente. Eu sinto que é uma camada diferente. Massa. Então você já não tá andando mais horizontal, você tá andando aqui, ó, na espiral. Aí sim, pra frente e pra cima, pra frente e pra cima, pra frente e pra cima. E aí pode ser que o problema esteja voltando, só que ele tá numa camada de percepção acima. Então, beleza. Tô lembrando aqui da Kel, por exemplo. Fez a masterclass dela. Porra, ficou mó tempão sem fazer. Agora ela fez. Agora ela tá com outro problema. O problema já não é o mesmo de nunca fiz. Agora o problema é, tá bom, fiz. Agora como que eu faço o próximo passo? Massa. Problema novo. Entendeu? Então, às vezes, a gente vai ter a percepção de que o problema volta, mas se ele tá numa oitava acima, beleza. Caminhamos alguma coisa num nível acima. Sim, bem isso. Então, a gente tá querendo aqui, de fato, como que é essa nossa evolução moral, a tal da porta estreita? É a gente ficar... Não é só sobre atravessar a porta estreita, é sobre se manter caminhando na porta estreita. Porque a percepção de que a porta é como se fosse assim, se a gente olhar a porta desse lugar, a gente vai falar assim, tô aqui no passado, aqui é o presente da porta, sei lá, aqui é o futuro depois da porta. Massa. Atravessei a porta, acabou a porta, porra. Caralho, que porra é essa que fica ainda difícil? Que eu tenho que ficar aqui todo dia fazendo, rezando, aí indo pra academia, aí comendo bem. Porra, eu já fiz isso ontem, cara. Passei a porta aqui, cara. Entende? Mas não, eu tenho que me manter. É porque a gente vê a porta como se fosse uma coisa assim. Como se fosse, tipo, tô aqui, passei pra cá. Só que não. É como se fosse um túnel, entendeu? Tipo assim, é meio que... Por isso que ela não é assim. Se você estiver olhando daí, ó, a porta pode ser essa aqui. Só que se você estiver olhando dessa perspectiva, olha como ela é longa. A porta é longa. Então ela pode ser estreita, mas ela é uma constante. Por isso que eu coloquei como se fosse o presente. Porque a gente tá sempre nela, como se a gente estivesse nesse processo. Então sim, todo dia eu preciso escolher atravessar a porta, estar na porta ali, né? Comendo bem, me alimentando bem, alimentando o meu corpo físico bem, o meu corpo energético bem, o meu corpo emocional bem, o meu corpo mental bem e o meu corpo espiritual, que é o que tá regendo ali tudo. Isso é a nova liderança. Isso é a nova liderança. É quem já entendeu que esse tal de wellness e work é uma coisa só. Que é uma coisa só. A gente viver essa constante na nossa vida é ser a nova liderança. Porque aí eu vou liderar de um lugar diferente. Eu vou tomar decisões de um lugar diferente. Eu vou estar numa reunião todos os dias de um lugar diferente. Eu vou chegar para trabalhar de um lugar diferente. Eu vou sair do trabalho de um jeito diferente, interno. Eu vou pra minha atividade física, eu vou pra todos esses outros contextos de um lugar diferente. E é isso que a gente tá construindo no clube. 4 pilares. Que eu sempre venho falar aqui da meio, mas o clube em si como o ideal como não só um ideal, mas como o que a gente tá construindo, são 4 pilares. Em que eu desenvolvo o meu corpo físico com práticas de alta performance, no sentido de o que é alta performance, mas da sua própria alta performance, do seu corpo físico,
práticas de mentalidade, em que eu entendo a lente pela qual eu estou enxergando a vida, e eu estou setando também a minha mente. Eu estou falando do coração como conhecimento, ou seja, coisas de formações, efetivamente. Então, a própria meio tá no pilar conhecimento, tá no pilar estudo, academy, cursos. E eu tô... Aí o último pilar é o Soul Lab, que é o pilar da espiritualidade. Então, eu trabalho esses 4 campos para eu me desenvolver pessoalmente e desenvolver o meu negócio. Então, isso é a nova liderança. E aí o clube é esse ecossistema de desenvolvimento pessoal e de negócio. Porque não tem como, uma coisa não está desassociada da outra. E o negócio pode ser o seu trabalho na CLT, inclusive. Não é sobre isso. É sobre você desenvolver o seu servir. A forma como você se coloca para o mundo do trabalho. Que é o lugar onde a gente está criando na vida. Então não tem como a gente desassociar. Então minha vida pessoal, de repente, é meu relacionamento, minha família, minha vida social. E esse negócio, teoricamente, é onde eu estou servindo, onde eu estou trabalhando, onde eu estou criando. Então eu me desenvolvo nesses 4 pilares. E aí, lá no clube, a gente tem vários programas para isso. Então, a Meio, por exemplo, é um programa, é um dos programas. O Yoxi é um outro programa que está dentro desses pilares. As rodas são outro. Inclusive, vai ter semana que vem. Nossa primeira roda oficial. Porta da Abundância. Então, é sobre isso. É sobre ter um ecossistema em que é um ecossistema seguro. Porque a nova Terra, ela não é um espaço físico novo. Ela é uma nova consciência. E ela é plantada e materializada na vida de cada uma das pessoas que está aqui. De cada uma das pessoas que vai assistir esse vídeo. Isso é a nova Terra. A construção da nova Terra, ela é através de uma nova consciência. Em que eu sou CEO, seja lá eu homem ou mulher, mas eu tenho discernimento de quando eu vou estar, que eu preciso acelerar a esteira, na hora que eu preciso desacelerar a esteira e sair da esteira e falar, gente, não precisa ficar rodando 25 km por hora. Vamos rodar a 15 e rodar bem. Tem os treinos de tiro, tem os treinos de longa distância e tem os treinos de rodagem, que é pra, entendeu? Musculatura emocional, física, espiritual, intelectual. Então, tem tempo pra tudo. Só que quem é você enquanto liderança? De novo, quem está pilotando o carro? Quem está pilotando a sua vida, né? E aí na estrada, o carro ou você? E aí eu digo mais, assim, né? Quem está pilotando a estrada, lembrando que a estrada é Deus. Então, assim, você pode estar pilotando o seu carro, mas a estrada é Deus, tá? Só pra ficar discernimento aqui. Às vezes vem um buraco do nada, tu até tentou desviar, mas o buraco é grande, porque tu precisa cair no buraco. E Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Mas você tá atento pro buraco? Se precisar trocar o pneu, tu tá atenta? É sobre isso? É sobre estar firme no processo. Então falamos. Quem tem aqui, quem quer trocar mais aqui, fale. Mas o que eu queria deixar de maior mensagem, de fato, é essa. Que a energia feminina e masculina, ela tá contida dentro de todo mundo. Então não é sobre gênero, é sobre uma energia, sobre 0 e 1, sobre uma dualidade, de uma polaridade que existe nessa existência aqui. Assim como leis universais. Quanto mais a gente descobre disso, isso também vai ter nas aulas da lente. Então tá vindo muita coisa por aí. E isso vai ser insumo e vai ser de necessidade realmente pra gente construir isso. Então, se você sabe isso que eu tava falando é muito óbvio pra você, por favor, replique isso. Não só aplique, replique, eduque. Essa é a nossa função aqui. Sacou? A nova liderança, em algum nível, ela é uma liderança educacional, porque pra gente ter um novo comportamento, a gente precisa de outra educação. Então, a gente precisa educar as pessoas pra, em algum nível, se comportarem diferente. E a educação mais... a educação infantil e a educação adulta, ela é diferente, né? A gente aprende de maneira diferente. Mas uma, com certeza, que é universal é a educação pelo exemplo. Então, mais do que você falar sobre isso, ou replicar de falar por ouvir dizer, seja isso. Essa é a melhor educação que você pode dar pra qualquer pessoa. Inclusive aquela lá na sua família que você quer mudar o comportamento. Foda-se. Não queira mudar o comportamento dos outros. Queira mudar o seu. Quando você estiver em contato
com os seus problemas, quanto mais você tiver em contato com os seus probleminhas, aí você vai ver qual é a dificuldade do outro de mudar. Então mude você. Ai, fulana de tal tinha que fazer isso no negócio dela. Vai lá fazer no seu, porra. Vai lá fazer no seu. Ai, porque eu não gosto do jeito que ela faz. Tá bom, então vai fazer você de outro jeito. Ai, porque fulana fala isso, eu não concordo. Então deixa a fulana falar desse jeito. Vai fazer do jeito que você acha que tem que fazer. Vai lá e faz. Porque aí você vai ver o que é mesmo a real da vida. Então para de ficar apontando o dedo pra liderança tal, liderança tal. Seja. Fala, gente, vamos fazer assim, isso aqui. Posso propor uma coisa diferente? Seja essa pessoa. Porque aí é que tá a dificuldade. Reta ação, reto pensar, reto sentir, reto agir. É estar. Não é nem só passar ou ultrapassar a porta estreita. É estar na porta estreita. Sempre. Todos os dias. Todo momento de 0 a 1 você escolher a porta estreita. Esse que é o rolê. Isso que é ser a nova liderança. Então, e quando eu falo de nova liderança, muitas vezes a gente pensa em liderança, a gente tem esse símbolo de, ai, Mahatma Gandhi, ai, sei lá, Martin Luther King, ai, Madre Teresa de Calcutá, como se fosse uma coisa muito distante, Jesus, liderança. Não, gente, a liderança tá aqui, ó, olhando pra você. Aqui, ó, quando você se olha no espelho, abriu a selfie, é você. A liderança é isso. A liderança é liderar no pequeno processo. É ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa namorada, uma boa pessoa que se olha no espelho e fala, caraca, você tá realmente fazendo o que deve ser feito mesmo. Seguimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é a nova liderança. Não fiquem pensando que é só liderar uma comunidade de 10 mil pessoas e 33 milhões de pessoas. Não, gente. Ser fiel no pouco, para que no muito lhe seja dado por merecimento. Uma pessoa é gente. Imagina, quanta gente não é uma pessoa. Se você é uma pessoa, tem mais uma pessoa com você, já é muita gente. Então, a nova liderança é essa que lidera a si mesma. E que pelo exemplo, sendo na reta ação, no reto pensar, no reto agir, com muita maturidade, vai ganhando corpo, ganhando musculatura e vai acessando novas camadas de compreensão e vai sendo possível que agregue mais e mais e mais pessoas em volta. Então, essa é a real mensagem aqui e que saiu, né, no jogo também aqui, que ó, vou mostrar o jogo pra vocês, que saiu pra vocês também verem. Então, como a gente falou, em saber e ser o seu próprio lar, assim ser o seu próprio mestre, ou seja, enquanto você não achar um mestre que te ajude... Ah, gente, isso aqui é muito importante, porque a gente tá falando aqui de mestre no sentido de ser o próprio mestre, né, de ter essa conexão direta com a fonte, mas lembra que eu falei top-down? Sobre top-down? Bottom-up, top-down? Que a liderança, ela também, né, a gente vai ensinando, né, a gente é ensinado hierarquicamente quem veio antes, né, por uma lógica, a gente, né, quem veio antes ensina quem vem depois. Não necessariamente de idade, talvez, mas de tempo, nessa cronologia horizontal que a gente vive. Então, é importante sim que a gente busque por mestres na nossa vida. Pode ser que hoje um mestre pra você seja um livro, pode ser que pra você seja aqui essa live, pode ser que seja você na sua faculdade, por exemplo, né, nos cursos que você faz, mas busque por mestres que te ensinem coisas, que te passem conhecimento, né? E isso é muito importante. Não seja arrogante nesse sentido, porque tem conhecimento que fica intrínseco. A informação é uma coisa, conhecimento é a união de informações, mas a sabedoria, ela vem através de mestres que viveram aquilo, né, muitas vezes, né, que viveram aquele conhecimento, que tem para te passar. Então, mentorias, busque pessoas para te ensinar a conhecer, não só conhecer o caminho, mas a viver o caminho. Então, busque mestres que te incentivem a ir lá e fazer. Como eu tô falando aqui pra você, vai lá e faz. Ai, fulana, pipipipopopó, vai lá e faz. Depois você volta pra reclamar de fulana, pra ver se tu vai reclamar mesmo. Sabe? Vai lá e faz. E procure grandes mestres, tá? Seja mestre de si nesse sentido também. De você ir ativamente, né, buscar o conhecimento e a sabedoria, principalmente. Mas seja o seu mestre, nesse sentido.
E quando você entende o seu lar, né, entende que qualquer lugar que você tá, né, e você se sente em paz com o seu próprio lar e busca, né, busca o seu mestre ou os seus mestres, né, não precisa ser um mestre só, às vezes você vai ter um mestre da finança, uma mestre para o propósito, outra mestre para negócios, outra mestre, né, para entender emocional, enfim. Busque os seus mestres, mas cuidado para você não cair nesse lugar de comparação, de como se a sua vida não valesse, né? A sua vida é única. Você tem um must que só você tem. Aqui é um orvalho e um bambu. O orvalho nunca olhou pro bambu e falou: nossa, que fino. Ai, que slim. Oh my God, queria ser igual a ele. Não faz nem sentido isso. Assim como o bambu também nunca olhou pro orvalho e falou: nossa, que robusto, meu, que úmido, caramba, que marrom, uau, queria ser igual a ele. Também não faz isso. Então não entra nessa pira de comparação. Busque a tua essência e os teus mestres para te guiar no que verdadeiramente faz sentido para ti e seja. Incorpore isso, porque você vai ganhar maturidade para isso. Você vai precisar ganhar maturidade para você florescer. Primavera, floresça a sua essência. Seja essa pessoa que você vem sendo. Cada dia mais e mais e mais e mais. Não reprima isso. Não reprima a tua essência. Isso é a integridade. Beleza? Então, uma respiração bem profunda para assentar tudo isso que chegou para você. Tudo que foi passado aqui, para além das minhas palavras. Eu tenho certeza absoluta que essas palavras chegam diferentes para cada uma das pessoas que as ouve. Então, se você sentir de compartilhar comigo o que chegou para você, como você decodificou tudo isso que foi dito aqui, me conta, porque isso também é bom para mim, né? Para eu saber também como que chega, né, as minhas palavras aqui. Eu mesma já falei várias vezes isso, eu mesma escuto também o que veio através de mim para eu decodificar ainda mais essa mensagem. E fica aqui o chamado também, se você quiser fazer parte do clube, se você quer construir o seu negócio ou simplesmente se desenvolver enquanto pessoa, né, nesses 4 níveis. A gente tem várias possibilidades de você estar com a gente, então não necessariamente você precisa querer ser empreendedora ou empresária, você pode só querer ser uma Wander sincada, estar sincada com o seu propósito e caminhar a sua caminhada e se desenvolver cada vez mais. Então, tem essa possibilidade de você entrar para acessar os programas que são mais de desenvolvimento pessoal. Tem como você acessar essa camada que é mais para empresárias também. Então, ser uma Wander empresária ou empreendedora. Ou se você já está numa camada acima mesmo, você já empreende, você quer aumentar ainda mais, né, os seus resultados e tudo mais. E quer estar também num ecossistema, numa comunidade de pessoas que entendem o que você fala, porque você é conectada com a espiritualidade, você tá realmente sendo essa nova liderança, também tem essa camada ainda mais aprofundada para você como Wander empresária. Então, me manda DM e a gente vai trocar essa ideia e você vai ser muito bem-vinda, como eu sempre falo. O seu lugar tá esperando, porque só pode ser ocupado por você. Então, se você quiser ocupá-lo, chega mais, tá bom? Tamo junto e só vai. Boa noite. Seja a nova liderança. Lidere sendo o exemplo que você quer ver no mundo. Um beijo pra todo mundo que ficou até aqui. Amo vocês. Tamo junto. Só vai.